No universo em que vivemos, o conceito de velocidade da luz representa um marco intransponível que delineia os limites das possibilidades físicas e tecnológicas. Desde o alvorecer dos estudos científicos, essa constante, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo, foi encarada não somente como um número, mas como um símbolo das barreiras que a própria natureza impõe ao movimento de qualquer objeto dotado de massa. Neste vídeo, a proposta é levar o espectador a uma jornada pelo conhecimento, desvendando os fundamentos da relatividade e seus efeitos sobre o espaço-tempo. A narrativa, cuidadosamente construída, revela como as leis da física se entrelaçam, para assegurar que nenhuma partícula ou nave jamais possa ultrapassar esse limite, demonstrando com rigor científico a inviabilidade de alcançarmos ou excedermos a velocidade da luz em qualquer circunstância conhecida pela ciência. Para tanto, o roteiro combina explicações históricas, teóricas e experimentais, ilustrando com clareza os desafios e os paradoxos que emergem quando tentamos imaginar a superação deste obstáculo cósmico e fazendo uma análise minuciosa dos princípios que governam o comportamento da matéria e da energia, num formato dinâmico e instigante. No cerne da teoria que transformou a física moderna, encontra-se a revolução trazida por Albert Einstein, com sua teoria da relatividade especial, estabelecida em 1905. Essa formulação redefiniu conceitos clássicos e introduziu uma nova compreensão sobre a natureza do tempo, do espaço e da energia. Segundo os postulados de Einstein, à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, fenômenos como dilatação temporal e contração dos comprimentos se manifestam, evidenciando que o tempo e o espaço não são absolutos, mas relativos aos referenciais de observação. Esse arranjo intricado leva a implicar que a energia requerida para acelerar um corpo aumenta de forma exponencial, transformando o processo num desafio insuperável com os recursos energéticos disponíveis. Assim, o aumento quase infinito da energia necessária impede que qualquer objeto dotado de massa alcance a velocidade luminosa, fundamentando a inexistência de atalhos ou desvios que possam contornar essa lei universal, mesmo quando se trata de projeções teóricas sobre viagens interplanetárias e interestelares. A crescente energia associada à aceleração de partículas é ilustrada de forma brilhante pela famosa equação E, mc2, que demonstra a equivalência entre massa e energia. Essa relação intrínseca estabelece que, para incrementar a velocidade de um objeto, é preciso investir uma quantidade de energia proporcional ao aumento de sua massa relativística. Conforme o objeto se aproxima da velocidade da luz, a energia demandada tende ao infinito, tornando a aceleração adicional inexequível com qualquer tecnologia atualmente concebida. Essa inevitável escalada de requisitos energéticos coloca em evidência as limitações práticas da física, onde o custo energético para movimentar um sistema com massa torna-se proibitivo mesmo em cenários experimentais. Dessa forma, a equação não apenas ilustra uma simbiose conceitual entre massa e energia, mas também serve como um lembrete rigoroso das fronteiras que a natureza impõe, sustentando que qualquer tentativa de ultrapassar o limite luminoso esbarra na inviabilidade das transformações energéticas exigidas. Os efeitos relativísticos, como a dilatação do tempo e a contração do espaço, introduzem uma dimensão intrigante à discussão sobre a velocidade máxima. Enquanto um objeto em movimento registra o passar do tempo de maneira distinta a um observador estacionário, ocorre uma desaceleração temporal que desafia a percepção cotidiana da realidade. Em paralelo, a medida de distâncias se altera, de modo que o espaço percorrido encolhe na direção do movimento, fenômeno que se intensifica com o incremento da velocidade. Essa dinâmica demonstra que, no regime relativístico, a própria estrutura do universo se adapta de formas não intuitivas, onde a passagem do tempo e a extensão das distâncias tornam-se variáveis dependentes do referencial adotado. Assim, a impossibilidade de atingir a velocidade da luz não se restringe à inviabilidade energética, mas é também uma consequência lógica da maneira como o espaço-tempo se reorganiza,
preservando a consistência das leis físicas e reforçando a ideia de um limite intransponível para a aceleração de qualquer entidade material. A preservação da causalidade é outro pilar fundamental que reforça o caráter absoluto da velocidade da luz. A causalidade, que estabelece a sequência natural entre causa e efeito, seria comprometida caso fosse permitido viajar em velocidades superluminais. Tal situação geraria paradoxos temporais notórios, exemplificados pelo famosíssimo paradoxo do avô, em que um viajante poderia, teoricamente, interferir em eventos passados, alterando significativamente o presente e o futuro. Ao impedir que tais contradições ocorram, as leis da relatividade mantêm a integridade lógica do universo, assegurando que o encadeamento dos eventos siga uma progressão linear e ininterrupta. Dessa forma, a limitação imposta pela velocidade da luz não é apenas uma barreira energética, mas uma salvaguarda crucial que protege a consistência do espaço-tempo, evitando cenários onde o fluxo natural do tempo e da causalidade seria violado de maneira absurda e incontrolável. Embora a ideia de ultrapassar a velocidade da luz continue a fascinar a imaginação popular, os avanços teóricos e experimentais demonstram que as alternativas para viagens interestelares em alta velocidade permanecem no campo da especulação. Conceitos inovadores, como a dobra espacial ou os túneis de minhoca, propõem a manipulação do tecido do espaço-tempo como uma forma de contornar as limitações tradicionais, permitindo que uma nave salte entre regiões distantes sem efetivamente violar o limite estabelecido pela luz. No entanto, essas teorias exigem condições extremas e a existência de formas exóticas de matéria e energia cujas propriedades ainda não foram observadas ou confirmadas pela experimentação. Assim, embora possam parecer promissoras em narrativas de ficção, esses modelos carecem, até o presente momento, de embasamento empírico, mantendo-se como intrigantes conjecturas que estimulam o debate e a pesquisa em física teórica avançada. As dificuldades técnicas encontradas nos aceleradores de partículas e em experimentos de alta energia oferecem um panorama realista das barreiras enfrentadas na prática. Ao acelerar partículas a velocidades próximas à da luz, cientistas observam um crescimento exponencial nas demandas energéticas, confirmando as previsões dos modelos relativísticos. Esses experimentos, realizados em instalações de ponta, fornecem evidências empíricas que corroboram os princípios teóricos de Einstein, demonstrando de forma inequívoca que a superação do limite luminoso permanece fora do alcance das tecnologias existentes. Ao mesmo tempo, tais investigações revelam detalhes precisos sobre a interação de partículas fundamentais, permitindo avanços no entendimento do comportamento da matéria sob condições extremas e incentivando o desenvolvimento de novas abordagens que, embora inovadoras, devem sempre respeitar os limites impostos pela natureza e pela matemática que rege o universo. A trajetória histórica dos estudos sobre a relatividade é pontuada por descobertas revolucionárias que transformaram a nossa compreensão do cosmos. Desde os experimentos com raios cósmicos e partículas instáveis, como os muons, até as sofisticadas medições realizadas em aceleradores, o acúmulo de evidências empíricas tem confirmado a robustez das teorias formuladas no início do século XX. Esses marcos na física experimental não apenas validaram as previsões relativas à dilatação temporal e à contracção espacial, mas também abriram caminhos para a investigação de fenômenos que, de outra forma, permaneceriam nos domínios da especulação. Ao revisitar essa rica história de descobertas, o roteiro enfatiza a importância de cada avanço científico como parte de um legado que continua a impulsionar a busca por respostas sobre os mistérios mais profundos do universo, sempre com base em rigor e método científico. Questões que envolvem os limites impostos pela velocidade da luz também reverberam no campo da mecânica quântica e das tentativas de unificar as teorias fundamentais. Pesquisas contemporâneas buscam conciliar a relatividade geral, que rege a gravitação e a dinâmica em larga escala, com as leis quânticas que dominam o comportamento de partículas em escalas subatômicas.
Essa interface, repleta de desafios teóricos e experimentais, reforça que qualquer avanço que proponha um desvio dos limites estabelecidos pela velocidade da luz precisará, necessariamente, integrar de forma coerente conceitos oriundos de ambos os domínios. Os modelos de gravidade quântica e as abordagens que investigam dimensões extras são exemplos de áreas que exploram, de forma ousada e inovadora, as possibilidades de uma nova física. Contudo, até o momento, nenhuma dessas teorias demonstrou de forma conclusiva que o limite luminoso possa ser ultrapassado, mantendo viva a barreira que a natureza impõe a todos os corpos com massa. No contexto da astrofísica moderna, a velocidade da luz ocupa um papel central na interpretação de fenômenos cósmicos e na determinação das escalas temporais e espaciais do universo. A observação de objetos celestes distantes, como galáxias e quasares, depende diretamente da constância desse limite, que define o horizonte observável e a estrutura evolutiva do cosmos. Cada fóton que nos alcança carrega consigo a história de eventos remotos, permitindo que os astrônomos decifrem os mistérios do passado do universo e extrapolem informações sobre sua formação e evolução. Assim, a barreira luminoso não só restringe as possibilidades de viagem e comunicação, mas também se configura como uma ferramenta indispensável para a interpretação dos dados coletados pelos instrumentos de ponta, revelando a dinâmica e a vastidão do espaço de maneira única e reveladora. As implicações tecnológicas decorrentes do limite imposto pela velocidade da luz são profundas e determinantes para o futuro da exploração espacial. Projetos de naves e sondas que buscam alcançar ou se aproximar desse marco enfrentam desafios que vão desde a necessidade de fontes de energia extraordinárias até a complexidade dos sistemas de propulsão capazes de operar sob condições relativísticas. Iniciativas pioneiras em física aplicada e engenharia aeroespacial têm se esforçado para inovar dentro dos parâmetros estabelecidos pelas leis fundamentais, explorando alternativas que, mesmo sem violar o limite intransponível da velocidade da luz, possam reduzir significativamente os tempos de viagem entre destinos estelares. Essa busca incessante por aperfeiçoamento tecnológico ressalta a importância do conhecimento científico acumulado ao longo das décadas e a forma como ele molda as estratégias de exploração do espaço, demonstrando que, embora o horizonte luminoso permaneça fixo, as inovações podem ampliar o alcance das missões interplanetárias e intergalácticas. O olhar para o futuro é permeado por projetos ambiciosos que tentam transcender as limitações atuais mediante avanços teóricos e tecnológicos. Pesquisas em áreas como a propulsão baseada em reações exóticas, a manipulação de campos gravitacionais e o estudo aprofundado dos fenômenos relativísticos alimentam a imaginação de cientistas e engenheiros ao redor do mundo. Esses esforços refletem um desejo coletivo de compreender e, quem sabe, contornar os desafios que a velocidade da luz impõe, sem, contudo, desrespeitar os fundamentos já estabelecidos pela física. Embora muitos desses projetos ainda estejam em estágio conceitual ou experimental, eles representam a esperança de que, com o tempo, novas descobertas possam abrir portas para formas inovadoras de viagem espacial e comunicação intergaláctica, mantendo sempre o compromisso com a consistência teórica e a verificação empírica que são marcas registradas do método científico. Ao concluir essa extensa exploração dos mistérios e desafios associados à velocidade da luz, somos levados a refletir sobre o caminho percorrido pela humanidade em sua busca incessante por respostas. A narrativa apresentada neste vídeo não apenas evidencia a complexidade dos fenômenos físicos relacionados ao movimento e à energia, mas também ressalta o papel transformador das descobertas científicas ao expandir os horizontes do conhecimento. Cada conceito abordado, desde a relatividade especial até os avanços mais recentes em física quântica, atua como um lembrete do quão intrincado é o universo e das inúmeras barreiras que, ainda que firmes, estimulam a criatividade e a inovação dos pesquisadores.